Bom dia, turma. Nós iniciamos o capítulo 27 do módulo 9 de literatura, onde esses três caras aqui, Manuel Bandeira, Mário de Andrade e Oswald de Andrade, é o grande trio que dá esse pontapé inicial, o começo do modernismo, essa primeira geração. Teve outros escritores, mas esses três foram os mais significativos. Não foi por acaso, para iniciar essa nova fase que nós estamos aprendendo sobre literatura, que vocês viram a Semana da Arte Moderna, porque o modernismo brasileiro, ele tem como marco esta Semana da Arte Moderna de 1922, que teve diversas apresentações teatrais, musicais, artistas plásticos e literárias. E dentro desse cenário, os três nomes que eu falei para vocês se destacaram: Manuel Bandeira, Mário e Oswald de Andrade. Após essa Semana da Arte Moderna, as artes, especialmente a literatura, apresentam-se sob uma nova perspectiva. A partir de 1922, os artistas intensificaram produções com temática nacional, pelo fortalecimento da identidade brasileira, aliada à proposta de valorização da linguagem regional, propondo a criação de uma língua e literatura que representasse o nosso país. Nós vimos que lá em 1922, a Semana da Arte Moderna, ela veio para quebrar paradigmas, né? Trazendo características das vanguardas europeias, mas trazendo essas características europeias, mas marcando a nossa arte nacional. E vocês acham que, considerando a sociedade que a gente vive hoje, as pessoas participariam de uma experiência estética ou cognitiva, às quais não estão habituadas? Vocês acham que subverter é preciso? Bom, se a gente for pensar nisso, a gente pode sim pensar em formas de fazer arte que veio para subverter, sim, como a arte urbana, os grafites, as pichações, os lambilambes com poemas curtos que ocupam vários espaços da cidade, que ocupam espaços de ônibus, dentre outros. Então, essas vivências de diferentes experiências estéticas, elas ainda existem, sim. A Semana da Arte Moderna, em 1922, ela foi esse grande marco da literatura, mas se a gente for pensar também, outras formas de subverter a arte tradicional ainda existe. Então, a partir de 1922, após essa Semana da Arte Moderna, inicia a primeira fase do modernismo brasileiro, ou também chamado fase heróica, que vai de 1922 a 1930, que ela se caracteriza por um maior compromisso dos artistas com a renovação estética, que se beneficia pelas estreitas relações com as vanguardas europeias, como o cubismo, futurismo, dadaísmo, etc. Na literatura, há uma forma de linguagem que rompe com o tradicional, transformando a forma como então se escrevia. Essa primeira fase também caracteriza, sobretudo, pela necessidade de romper velhas fórmulas, chocar o público e divulgar as novas ideias. Embora não houvesse teoria unificada entre os modernistas, essa fase é conhecida como fase heróica. E esses três grandes caras dessa primeira fase, cada um tinha o seu estilo e peculiaridade. Essa primeira geração modernista, ela traz como características do modernismo no Brasil a valorização da cultura nacional, base da produção artística, com influências modernas do exterior. Nós estamos falando das vanguardas europeias, mas sem abrir mão da autenticidade brasileira.
Inclusive, na última aula, tem uma questão comentada de vestibular sobre a Semana da Arte Moderna, em que foca isso. Eles trazem essas características das vanguardas europeias, mas mostrando uma autenticidade e uma característica brasileira. Tem também, nesse modernismo no Brasil dessa primeira geração, uma recuperação da cultura nativa nacional, porém de forma crítica. Tem uma inclusão da fala popular que se distanciava radicalmente dos recursos formais consagrados por parnasianos e simbolistas. Isso nós vimos na Semana da Arte Moderna. Os escritores, eles trazem essas novas características, rompendo com o aspecto formal da literatura consagrada por parnasianos e simbolistas. A primeira geração do modernismo retratou temas do cotidiano, como o movimento das metrópoles e os acontecimentos prosaicos. No plano formal, destaca-se o experimentalismo com a linguagem, visando, entre outros aspectos, aproximar-se da fala simples do brasileiro comum. Na busca à afirmação da identidade nacional, os modernistas, eles dialogaram com o romantismo, porém, eles rejeitam aqueles mitos heróicos que é muito destacado quando vocês aprenderam sobre a primeira geração da poesia no romantismo brasileiro, onde o índio ele é visto como um herói épico, cheio de virtudes, mas não. O que acontece com os modernistas, essa primeira geração? Ela vem justamente trazer o contrário. Ela traz um retrato não idealizado do nativo brasileiro. Enquanto os românticos dessa primeira geração, ela idealiza esse nativo, já os modernistas não idealizam. E nota-se, portanto, principalmente também por trazer essa característica não idealizada, uma reflexão crítica sobre o ser brasileiro. Esses escritores, esses três principais escritores que fizeram parte dessa primeira geração, que vai de 1922 a 1930, eles estão num período em que o Brasil, no início do século, tinha ingressado no sistema republicano. Mas isso não altera muito o Estado monárquico, pois a proclamação da República não tinha contado com grande participação popular. Então, o período de 1889 a 1930, quando encerra essa primeira fase do modernismo brasileiro, é conhecido como República Velha, o nosso país, de 1889 a 1930. Nessa época, a classe média urbana brasileira já era significativa e havia uma classe operária em formação. Tanto que a Tarsila do Amaral, que participou como uma das idealizadoras e que participou do movimento para a criação da Semana da Arte Moderna de 1922, ela criou uma tela muito famosa e que é muito pedida nos vestibulares e no Enem, chamada Os Operários. E essa tela famosa da Tarsila do Amaral, que foi inclusive casada com Oswald de Andrade, ela retrata bem esse período que vive o Brasil. Porque com a chegada dos imigrantes, nós temos diferentes padrões de cultura e de vida, e vai imprimindo feições novas às cidades, principalmente no sul do país. O operário migrante traz de seu país de origem um nível de politização acentuada e o hábito de reivindicação social. Essa tela, os operários, tem vários rostos, então a gente tem ali vários imigrantes retratados nessa tela, mostrando as características de seu país de origem, seus costumes. Então ela reflete bem esse período.
Outros fatos históricos deste período é que, com o tenentismo ganhando força como porta-voz da classe média urbana, tem a criação do Partido Comunista Brasileiro, importante na política de massa, tem a Coluna Prestes, grupo que chegou a ter 1.500 homens sob o comando de tenentes revoltosos, percorrendo o sertão do país e divulgando ideias revolucionárias. As sucessões de greves operárias, a crise de 1929, duro golpe nas oligarquias rurais, torna-se cada vez mais evidente que o país pede uma renovação política que vai culminar com a Revolução de 30, quando Getúlio Vargas ascende ao poder. Você sabe que é muito importante a gente ter esse conhecimento histórico, porque o momento histórico ele sempre vai refletir na nossa literatura. A história e a literatura, como eu sempre falo, andam juntas. Mais informações sobre as características de cada um desses escritores e de outros dessa primeira fase do modernismo brasileiro, nós vamos ver na próxima aula. Esse poema de Oswald de Andrade, ele oferece uma amostra daquele que foi o mais revolucionário movimento da literatura brasileira, o modernismo. E ele traz assim características importantes desse novo estilo que nós iniciamos hoje a estudar, o modernismo. Então, eu coloquei duas perguntas para vocês responderem e refletirem em cima desse poema que introduz, né, que traz, que carrega muito das características desse novo momento literário que vocês estão estudando agora. Primeira pergunta, qual é a diferença entre esse poema e os poemas rebuscados dos parnasianos? Segunda pergunta, qual é a principal crítica do autor e quem constitui o alvo dessa crítica? É importante vocês fazerem esse exercício, analisarem esse poema, porque toda vez que a gente conclui uma parte do conteúdo, é importante a gente fazer um exercício para retomar o que a gente viu e reforçar o que a gente está aprendendo, tá, gurizada? Na próxima aula, eu discuto com vocês essas questões, apresento ela para vocês as respostas, mas façam esse exercício, não deixem de fazer.